Hoje eu vou contar pra vocês a história de como eu quase vim morar em Nova York, mas antes eu vou pegar um cafezinho aqui. Thank you. Thank you. Café gelado, café com gelo e um pouco de caramelo, sem açúcar. Parece estranho, mas é até gostoso. Todas as vezes que eu venho em Nova York, eu também dou uma passadinha aqui na Times Square para poder ver o movimento também. É interessante, né? Apesar de você já não ter mais tanto encanto, apesar de ter todas essas luzes bonitas, já não encantam mais tanto como na primeira vez que você veio, mas é sempre bom vir. Eu só não recomendo, na verdade, vir essa época do ano. O verão simplesmente é muito quente mesmo. Agora até que está um pouquinho ventilado aqui, mas nada se compara a vir no outono ou na primavera. O inverno também não é recomendável não, muito frio. Mas outono e primavera, melhor época do ano. Principalmente o outono porque é muito bonito, né? As folhas caindo já das árvores, tudo amarelinho, o Central Park fica lindo também. Então, e na primavera também ele fica sequinho, né? Sem aquelas folhas verdes, então fica diferente, né, do que a gente está acostumado aí no Brasil. É interessante. Chega de blog, vou procurar um lugar mais calmo agora para poder conseguir conversar com vocês e contar a história que eu prometi no início desse vídeo. Pois é, galera, em 2013 foi a primeira vez que eu vim para Nova York e desde então eu me apaixonei por essa cidade. É uma cidade maravilhosa, que tudo acontece, todo lugar que você vê tem arte, tem cultura, tem pessoas diferentes de todo lugar do mundo, todo mundo muito acelerado, enfim, a cidade você já sabe, quem já ouviu falar ou quem já veio em Nova York sabe como é que é aqui. Desde então eu voltei aqui mais algumas vezes, eu voltei depois em 2015 para o show do Rush e também para fotografar o ensaio da Gisele e do David. Foi um ensaio muito bacana, foi o primeiro que eu fiz aqui e graças a ele eu consegui fechar o casamento da amiga dela, que é a Claudia e o Andrew. Eles casaram aqui em Nova Jersey e eu vim para poder fotografar o casamento deles. E nessa época também eu fiz uns 5 ensaios, né? Foi muito bacana também, isso em 2017. Graças a esse ensaio, eu criei uma página lá no meu site, obviamente eu postei no blog, e eu estava ranqueando para fotógrafo brasileiro em Nova York, né? E aí um casal de Campinas me encontrou e eu voltei em 2018 para poder fotografar o elopement desse casal, que foi a Andressa e o Leandro. Foi muito legal também, muito bom mesmo, as fotos ficaram lindas. Se vocês quiserem eu coloquei os links aí na descrição para vocês darem uma olhada também. E depois surgiu a ideia, né? Por que não morar em Nova York, né? Então eu conversei com a minha esposa, Mara, e a gente achou que ia ser muito legal para nós mesmo, né? Para nosso desenvolvimento pessoal e para nossa carreira também como fotógrafo, né? Passar uma temporada morando aqui, né? E obviamente a Mara viria para estudar inglês e aprimoraria o inglês dela, né? E eu também aprimoraria o meu, né? Chegaria à fluência completa mesmo. Eu já falo inglês, mas eu acredito que seria bem melhor, obviamente, se eu estivesse convivendo aqui dentro da cultura e treinando inglês no dia a dia mesmo, né? Então aí a gente começou o planejamento, né? Vamos morar em Nova York, 2020 a gente vai para lá. Isso começou em dezembro de 2018, né? Essa ideia surgiu e o nosso planejamento, né? Foi dezembro de 2018, né? E agora na gravação desse vídeo nós estamos aí em agosto de 2019, né? Para quem estiver assistindo depois, né? Quase 10 meses depois aí, né? Para vir morar aqui eu precisaria montar uma estratégia, obviamente, para mim já chegar fechando com clientes, já tendo trabalhos para fazer na área de fotografia, obviamente, que é o que eu sei fazer e é o que eu acho que eu teria possibilidade muito grande de trabalhar aqui fotografando brasileiros, né, que é um grande público, até os americanos começarem a aparecer também e pessoas de outra nacionalidade que, obviamente, iriam me encontrar também, né, porque eu ia fazer toda a estratégia de marketing, né. Então, eu comecei, a primeira coisa que eu fiz logo para vir morar aqui foi criar um site separado do meu site lá do Brasil, né? Porque obviamente eu precisaria separar as coisas para ranquear melhor no Google. Então eu comprei um domínio chamado arturrosa.nyc, né? Que obviamente tem a ver com a cidade, né? Já deixava mais claro ali que eu estava em Nova York, né? Já no domínio. E o arturrosa.com ficaria obviamente para casamentos no Brasil com a estratégia de Fortaleza que eu tenho também de SEO e de marketing, né? Então eu criei esse site e comecei a criar conteúdo, né, graças aos trabalhos que eu tinha vindo antes aqui. Então eu já tinha portfólio já de Nova York, né, vários ensaios de casamento também. Eu já fiz o portfólio já baseado nisso e para ranquear como fotógrafo brasileiro. Isso demorou mais ou menos uns 2 meses que eu criei os artigos de locais para fazer ensaio em Nova York e quanto custa o fotógrafo brasileiro em Nova York, e fiz também de alguns trabalhos que eu tinha feito aqui, né, ensaio de fulano e fulana, dos vários ensaios que eu tinha feito, né, eu coloquei tudo nesse blog lá. Inclusive, se vocês quiserem acessar, tá o link na descrição aí, ou então pesquisa para fotógrafo brasileiro em Nova York, você já vai me encontrar também, né. Então esses artigos começaram a ranquear no Google e eu já comecei a receber os pedidos de orçamento, né? Eu criei um e-mail separado e comecei a receber vários pedidos de orçamento, o tempo inteiro as pessoas já chegando e perguntando quanto é que custava para poder eu fotografar eles. E eu falei, caramba, vai dar muito certo mesmo, né? Só que tem um pequeno porém, eu sou servidor público federal, né? Eu trabalho no Tribunal Regional do Trabalho, da 7ª Região, em Fortaleza.
E eu não poderia, obviamente, pedir demissão do meu emprego para vir em busca de algo incerto, né? Principalmente porque a dificuldade de se legalizar aqui seria muito grande, né? A gente faria curso de inglês, ficaria com visto de estudante, poderia ficar até 2 anos, né? Acho que prorrogava por mais um período lá, não sei exatamente como é que funciona essa lei, porque eu nem cheguei a esse passo ainda, né? Mas eu poderia ficar aqui um tempo legal, mas a questão do visto mesmo, do green card, a moradia, seria bem complicado, né? Então eu não poderia abandonar o meu emprego simplesmente. Mas tinha uma saída, que era pedir uma licença. Essa licença chama-se licença para tratar de interesses particulares, né? Que a gente pode tirar por um período de até 3 anos, prorrogável, por igual período, né? Obviamente sem remuneração. Então eu entrei com um pedido lá em 2018 ainda no protocolo lá do meu trabalho, para que eles me dessem essa licença para tratar de interesse particular e eu pudesse vir morar aqui. E se por acaso tudo desse errado, ou enfim, desse vontade de voltar, eu voltaria e meu emprego estava garantido lá no Fortaleza, eu recomeçaria minha carreira como fotógrafo lá também, tudo daria certo, não teria problema nenhum, né? Então eu fiz esse pedido. Eu também tenho meu apartamento, então teria onde morar, não teria prejuízo nenhum, né? Só simplesmente recomeçaria a carreira de fotógrafo, começava tudo do zero. Então o plano parecia perfeito, né? Junto com essa estratégia aí, tudo daria certo, né? Mas só que, infelizmente, a licença foi negada por falta de servidores no meu setor, eles acabaram negando lá, né, não foi autorizado. E eu não pude vir morar em Nova York, né? Então acabou não dando muito certo, mas graças aos frutos que eu plantei, né, obviamente a estratégia de marketing que eu fiz, eu voltei de novo, estou aqui em Nova York para fotografar mais um elopement de um casal de Goiânia, da Vanessa e do Renato, que vieram para cá e me contaram no Google também, gostaram tanto do meu trabalho que escolheram Nova York somente pelo meu trabalho. Para vocês terem noção, eles escolheram Nova York para o local do elopement dele por causa do trabalho que eu fiz, né? Então, vocês veem que funciona e que seria muito fácil, né? E essa estratégia funciona, na verdade, para qualquer lugar do mundo, né? Eu fiz também páginas no meu site lá para ranquear para fotógrafo brasileiro em Roma e eu recebo pedidos para Roma, para Fernando de Noronha, para Lisboa, para o Porto, para Londres, para Miami, enfim, para vários lugares eu já recebo pedidos de orçamento graças a essa estratégia de SEO, que funciona muito bem e que eu acho que você tiver vontade de trabalhar em outros lugares do mundo, ou mesmo na sua cidade mesmo, né? Vale a pena investir um pouco em SEO. E se você não tem um site ainda, na verdade eu recomendo que você faça o seu site, crie o seu site. Inclusive eu tenho a Yard, que é a empresa de criação de sites que eu fiz em parceria, sociedade com meu amigo Léo, da Vai Pra Marte, né? A agência de marketing de Fortaleza. E a gente está fazendo sites aí, são sites lindos também. Se você quiser saber um pouco mais, basta clicar no link aí da Yard na descrição e de repente já pedir o seu orçamento para a gente fazer o seu site e pensar na estratégia de SEO também, né? A gente dá consultoria de SEO e tudo mais, né? Acredito que é algo bem importante que dá realmente resultados satisfatórios. Então, pessoal, a base dessa estratégia, na verdade, foi só a questão da criação de conteúdo, né, baseado no que eu acho que as pessoas iriam pesquisar aqui, né? Eu tinha certeza que elas iriam pesquisar por locais para fazer um ensaio, né? Todo mundo tem curiosidade de saber onde é que é o lugar mais legal para fotografar em Nova York. Então, os brasileiros iriam pesquisar por isso, pesquisariam em português, encontrariam o meu site e iriam pedir o orçamento e, de repente, fechar comigo, né? Simplesmente eu repeti a estratégia que eu fiz em Fortaleza também, de criação de conteúdo, que é realmente importante, né? Se eu criar somente o Instagram, eu até criei só um Instagram, mas se eu tivesse feito somente isso, provavelmente não teria dado tão certo assim, né?